E aí, galera, partida número 13 do match Fischer-Spassky, lá em Reykjavik, 1972, pelo título mundial. A gente teve um empate na partida anterior. O Spassky jogou uma variante que eu suspeitava que era ruim para as pretas, sempre tive essa impressão. E eu, depois da partida, eu pesquisei e realmente a variante foi tudo preparada, claro, né? Depois de um momento eu comecei a concluir que tinha sido, né? Porque ele fez lances visualmente estranhos, mas era parte da preparação dele. E até hoje tem partidas jogadas nessa variante. Eu nunca tinha visto nada parecido. Entrar naquilo do jeito que aconteceu e é considerado ok para as pretas. Sempre um pouquinho melhor para as brancas, mas pouca coisa. As análises foram boas. Eu dei uma checada com o computador, com o livro também. O livro que eu sempre mostro. Fischer-Spassky, o livro do Svetozar Gligorik, que era um grande jogador da época também. Então a partida foi bem jogada dos dois lados. O Fischer não esperava essa variante do Spassky. O Spassky surpreendeu bem, conseguiu um empate bem importante. E agora é hora de brancas tentar buscar o ponto inteiro para diminuir essa diferença, né? Na introdução dessa partida, ele diz que o Fischer primeiro tinha pedido para remover as duas primeiras fileiras de espectadores, estava fazendo muito barulho. Ele pediu para tirar mais 3 depois. Agora ele pediu para tirar mais 7. Então, assim, daqui a pouco os espectadores estavam indo para a porta, assim, do salão que eles estavam jogando, e não tinha mais onde colocar as pessoas, né? Porque ele queria que tivesse 15 fileiras, 10 fileiras livres da distância entre eles, né? Até os primeiros espectadores. Enfim, sempre essa discussão, né? Que eles estavam criando muitos problemas e, por outro lado, o Spassky não falava nada, né? Outra curiosidade que o Fischer pediu para as crianças, o que chega a ser muito louco agora, né? Muito absurdo esse pedido para as crianças não entrarem com doces mais no local de jogos, porque na hora de abrir o doce, né, desembrulhar o doce, fazia um barulho que incomodava ele. Então imagina isso, né? Você tem que sentar na 15ª fileira para trás e tem que revistar. Revista só as crianças, que elas entram com doces e elas fazem barulho mais que os adultos, por causa dos doces, né? Então, enfim, nenhuma novidade, né? Dizem, né, que ele não estava abalado depois da derrota, né? Assim, a impressão que eu tenho é que era para ele estar, pelo menos, levemente preocupado, porque ele estava numa descendente, né? Depois de ter estado na ascendente o match inteiro, né? Tirando o comecinho. E diz que ele recebia centenas de cartas dos Estados Unidos, acho que todos os dias, né? E diz que nessa época ele recebia cartas assim, com os dois pontos de vista, né? Falavam que ele era o ídolo de todo mundo, que era pra ele continuar, que ele era não sei o quê. Por outro lado, teve gente que nesses dias mandou carta pra ele dizendo que ele era uma desgraça, que ele era uma vergonha pro povo americano, né? Porque ele tinha perdido a partida. Enfim, ele falava que ele não se abalava com isso, ele só falava, nossa, é curioso o que as pessoas acham de mim. Só. Isso que era o que ele se limitava a dizer. Então vamos lá, partida número 13. Spassky E4, peão 4 do rei. E aqui o Bob Fischer estreou uma defesa que eu, sinceramente, antes de eu rever esse match, de começar a fazer esses vídeos, eu não tinha lembrança nenhuma mesmo, tá? É uma falha de cultura enxadrística minha, que o Fischer tinha jogado essa defesa em algum momento do match. Porque ele jogou siciliana só, né? Contra E4. Teve o peão dama, ele variou, jogou Benoni, jogou gambit de dama recusado, jogou uma ragozinha, né? Enfim. Contra E4 ele jogou siciliana e acho que siciliana só, né? De pretas. Posso estar errado, mas acho que foi só isso. Eu não sabia que ele tinha jogado isso no match. Ele jogou cavalo F6, a defesa Alekhine, que é muito conhecido pelo jeito que ele já tinha jogado isso, mas eu não lembrava mesmo, né? Mostra que realmente eu não tinha estudado direito esse match e essas partidas do Fischer, que é um cara que eu admiro muito, vi o livro dele de partidas, mas não lembrava mesmo disso, né? Faz muito tempo e isso não ficou na minha cabeça. Achei muito curioso. É uma defesa interessante, pouco jogada, acho que é subestimada até a defesa, porque ela não é ruim assim, né? Ela é um pouco passiva, ela deixa o branco ganhar um pouco de espaço, talvez mais do que o normal. Mas hoje em dia se joga tanta coisa diferente, né? E a Alekhine realmente se joga muito pouco, né? O Alexander Fier, nosso grande mestre brasileiro, ele sempre jogou muito Alekhine. Joguei acho que umas 3 ou 4 pensadas com ele de Alekhine, ele jogando comigo, né? Inclusive no Brasileiro esse ano, em 2017, ele jogou comigo uma Alekhine. Foi bem essa variante que o Fischer jogou com o Spassky, igualzinho. E... enfim, curioso, não sei como é que estava nessa época a Alekhine, mas hoje em dia a gente não vê mesmo entre os jogadores
de elite, né? Esse tipo de defesa. Esse tipo de defesa não, essa é a defesa em si, né? A gente vê todos os tipos de defesa imagináveis. Mas a Arlequine é muito pouco jogada mesmo. O espaço que jogou é 5, naturalmente. Cavalo D5, D4. D6 e cavalo F3, que é a variante normal, né? C4 é o lance que eu jogava antigamente, às vezes. E aqui as brancas podem jogar a variante dos 4 peões, né? Não sei se tem outro nome, mas enfim, os 4 peões, que é bem confusa. Ou E por D6 mesmo. E aí força uma decisão, capturar de C ou de E. Leva posições diferentes. E é mais simétrico e C é mais ambicioso, mas pode ficar mal também, né? É mais ambicioso, mas pode dar errado também, né? O E por D6 é mais para tentar uma posição mais equilibrada. O C por D6 é mais para desequilibrar um pouco. Mas cavalo F3 é normal, desenvolvendo o cavalo. E G6, que é uma variante que eu acho que é a que mais aguenta hoje em dia os jogadores que jogam, embora não sejam jogadores de elite. Temos jogadores que jogam sim. E o pessoal é fiel geralmente a essa linha do G6, que acho que é o desenvolvimento mais ideal para jogar com bispo G7 depois e tentar pressionar esse centro de longe, né? Bispo C4, cavalo B6, bispo B3, bispo G7. Que foi a variante que o Fia jogou comigo, né? Foi, só que eu joguei roque aqui. Ou joguei H3, não sei. A partida com o Fia acho que foi roque, H3, cavalo C6, dama E2, se não me engano. E aí ele trocou e cavalo A5 foi atrás do meu bispo. O cavalo A5 direto, né? Trocar não faz sentido aqui. Cavalo A5 direto, cavalo C3, ele trocou. E bispo F5, uma coisa assim. Ele acabou jogando D5 em algum momento, acho. Tem mais espaço, claro. O branco tem uma pequena vantagem, mas o par de bispos é das pretas, né? É uma posição que não está aberta ainda, né? Caráter um pouco mais fechado, talvez, mas tá tendo tensão no centro, né? Então, o par de bispos pode muito bem ficar forte mais pra frente. Mas aqui o espaço que jogou o cavalo de BD2. E eu li um pouco na introdução ainda que ele fala que o espaço não estava bem preparado aqui, que ele gastou tempo nos primeiros lances e não sabia bem o que... Não estava esperando, né, essa Arlequine. E diz também que o Fischer já tinha jogado a Arlequine em algumas partidas. Também não procurei isso ainda. Cavalo D2, que é um lance bem curioso. Vamos ver o que ele quer, né? Rocou e H3. Talvez queria evitar D por E5 e comer de peão, mas não sei. Não faz... Cavalo D2 é um lance estranho pra mim definir já esse cavalo tão cedo, né? Por que não roque, né? Simplesmente. Jogou A5, que é uma ideia bem temática nessa Arlequine. Jogar A5 para ameaçar A4, né? E ver para onde vai esse bispo. Jogou A4 aqui, o Spassky. Talvez A3 seria uma opção, também mantendo. Mas jogou A4. E aí o Fischer trocou. Fischer bem... tá fiel aos planos típicos aqui da Arlequine. Quer trocar... E aí ver o que o branco vai fazer de novo, né? Cavalo E5 agora não pode, né? Tá caindo peão. Justamente por causa do cavalo em D2. Não tem nada em F7, tá defendido, né? E se capturar de peão foi o que aconteceu. E aí cavalo A6. E eu não sei se o Spassky não estava familiarizado com a Arlequine, com essa variante. Mas assim, eu tô ficando incomodado de brancas aqui já. Porque vai chegar cavalo C5, o que eu vou fazer? E aí, o que eu tenho? Aqui tem um espaço, um pouquinho, mas o peão em E5 pode ser uma fraqueza para começo de conversa. E segundo, que o bispo em B3, ele não vai ter pra onde sair, né? A4 acho que já foi um pouco estranho, né? Talvez A3, que é a mesma variante, só que aí eu posso puxar o bispo para A2 mais pra frente, né? Eu não vejo motivo para cavalo D2, na verdade. Em nenhum caso tô vendo motivo no momento. Porque se eu jogar roque, sei lá, bispo G4, não faz sentido aqui eu jogo H3, né? Isso aqui é perigoso para as pretas, né? Claro, eu vou dar o par de bispo já tão rápido assim. E eu não posso comer em E5 nunca porque tá caindo em B7, né? Além de tá rolando um dama por E7 que eu tinha até esquecido aqui, né? Então isso aqui jamais teria cabimento. Então não entendi cavalo D2. Roque H3, também não entendi, já que jogou cavalo D2, para que perder mais um tempo, né? A5. E de novo, talvez C3 fosse melhor. C3 aí talvez bispo F5, né? Ameaçando A4. E de repente o preto tá batendo nos peões centrais aqui. Talvez tinha que jogar por D6 pra tentar acalmar a posição, né? Mas aí, como é que vamos ficar pessimista de brancas em 10 lances contra uma Arlequine? Que não é uma defesa ruim, mas uma defesa que deixa o branco jogar à vontade, né? Só que o branco avança muito os peões, isso pode ser uma fraqueza. Então A4, que eu acho que não foi legal. Depurei cavalo A6. Não sei, roque cavalo C5.
sei lá. Gosto do preto já aqui. Pra pegar o par de bispos, e as casas brancas estão ligeiramente enfraquecidas. Então, depois de cavalo por B3, se acontecer, pode ir um bispo para E6, um bispo para F5, né? E as pretas têm um alvo para bater aqui. E esse espaço que as brancas têm, não sei para que serve exatamente, né? Dama E2. Podia capturar o bispo já, mas ele foi bem ambicioso aqui, o Fischer. Jogou dama E8. Ele quer ganhar um peão de A4, basicamente. Então, cavalo por B3 era possível. Dificilmente teria algum problema aqui. Se peão toma até bispo F5, pode ser chato aqui, né? Muitas casas brancas. Bispo F5, talvez cavalo E4, né? Até bispo E6 mesmo. E dama D7, torre D8, o preto tá ficando melhor em todas as variantes aqui. Né? O branco só vai ficar bem se o bispo tivesse em E3 já, torre C1 rápido, cavalo D4, F4, né? Começasse a, sei lá, limitar esse bispo mesmo com F4 e jogar na ala da dama, né? Que o branco realmente tem uma coluna aberta, tal, tem umas peças indo pra lá, né? Mas o preto parece super firme aqui. Talvez cavalo C4 agora, né? Mas, enfim, jogou dama E8, que é outro tipo de ideia. E ele quer ganhar um peão, basicamente. E ele ganhou o peão já, né? Vai fazer o quê? O peão de A4 caiu. Claro que vai ter algum tipo de compensação, né? Mas tipo, dama B5 acho que era uma derrota moral, né? Porque eu não posso bispo D7, né? Tá caindo o cavalo, mas aí eu troco e até bispo D7 aqui. Talvez, né? E se C4 não pode, né? Eu capturo em B3 e capturo em C4. Ganha um peão, é par de bispo e as brancas estão quase abandonando já. Isso aqui tá horrível pro branco, né? Também. Jogou cavalo E4. Sacrificar o peão. Vamos tentar entender, né? Porque é muito surpreendente perder um peão em 13 lances de brancas, né? Cavalo por A4. Bispo por A4. Cavalo A4 e torre 1. E eu realmente não consegui entender, assim. Eu passei a partida rápido. A partida é longa, tá? Essa partida. Acontece muita coisa ainda, mas eu passei assim, eu não consegui entender o que aconteceu aqui. Fiquei atônito, assim, falei, o espaço que tava tão, será, sem... Talvez ele não tinha conhecimento nenhum sobre esse tipo de posição da Alekhine e não desconfiou que tá vindo o cavalo A6, ou na hora do D por E5 ele não sentiu que ia ser tão chata essa pressão no peão de A4, né? Independente disso, tá? Se cavalo por B3 aqui eu já gosto do preto. Antes, né? Se capturasse o bispo direto. Então ele voltou, cavalo B6 e beleza, o branco tem uma pressãozinha ali. Pressão não, né? Tem um espaço mesmo. É o máximo que o branco tem. Peão em E5, tem um bispo G5 talvez rolando, mas não tem nenhuma fraqueza, né? Então não sei. Eu vou seguir a partida porque eu tô sem palavras aqui pra descrever o que tá acontecendo. Mas vamos lá que teve bastante coisa ainda. Bispo D2, jogou, forçou A4, que eu não sei nem se é ruim. Bispo G5, H6, bispo H4. Também não sei se é ruim forçar H6. Bispo H4 e bom. E agora, beleza, o Fischer tirou comeu o peão, voltou o cavalo. Tem que pensar em desenvolver as peças, né? O bispo de C8 tem que ver pra onde vai, né? Então, acho que as duas casas são possíveis, pra falar a verdade, né? É que bispo E6 pode vir um cavalo C5, um cavalo D4, né? Incomodando. Então ele jogou bispo F5, que eu acho que é bem lógico. Né? Bispo D7 podia ser também, pra bispo C6. Mas aí talvez permite um E6 eventualmente, não sei. Jogou bispo F5 mesmo, parece extremamente lógico. E eu posso sim pensar em capturar o cavalinho E4 em algum momento. Até vejo que tem alguma compensação na ala da dama, porque o peão de A tá meio avançado agora. Pode ter um cavalo D4, né? E não sei, uma dama entrando em B4. Não sei. Atacar os peões de C, B, não sei. Realmente não sei. O branco tá pior aqui com certeza, mas tem jogo, né? Jogou G4 aqui o Spassky. Porque esse bispo E4, dama E4, de repente o branco tá ali lutando, né, ainda. E se tiver que jogar C6, por exemplo, e aí pode vir um E6 já. Não, se bem que E6 não, né? E6 cai em B2. Não, E6 não. Tem o dama B4 que eu falei, e esse tipo de lance que eu falei agora há pouco, né? Pode rolar um incômodo, assim. Porque tocou o cavalo, tocou o peão, né? Esse cavalo D5, dama B7. E tô com medo de brancas ainda, porque eu joguei G4, mas, né? Peão de A tá meio fraco agora também. E tá vindo C4, né, em algum momento. E nessas brigas, essas confusões, o bispo em G7 tá fora de jogo, né? Então, o branco pode ter algum motivo até pra, enfim, falar de compensação, né? Mas G4, bispo E6 faz todo sentido do mundo. O G4 é um lance que expulsa o bispo, mas enfraquece bastante. Então, dificilmente falar muito a favor desse lance. E
e cavalo D4 jogou. Se cavalo C5, acredito que bispo D5 mesmo, né? E o A4 foi útil, né? Porque senão poderia ter um B3C4 rápido de repente. Mas tá tão firme aqui esse bispo, né? E eu vou ter que ter um mínimo de cuidado para trazer as peças, mas já ameacei dama C6, né? Que ganha uma peça. Quer dizer, não ganha uma peça, né? Vai ter cavalo E4, mas aí é muito triste. E eu vou ter que cuidar com o peão de G7 mesmo. Mas eu posso jogar G5 em algum momento, um momento mais oportuno, G5 e dama C6, né? E o cavalo em C5 tá meio viajando ali, né? Não tá tão fixo assim, né? E posso até sacrificar o peão de E7 em algum momento para jogar a torre para E8, né? Enfim. Então, isso aqui parecia bem firme pro preto também, né? Jogou cavalo D4. Bispo C4 jogou, bispo D5 era outra opção. Jogou bispo C4, ganhou tempo na dama. Dama D2 e dama D7. Aproveitou que a dama veio para D2 para jogar dama D7 e trazer de repente torre para E8, né? Sem levar uma torre na cara da dama, né? Então, esse dama E3, né? Para trazer a torre para cá. Para inibir talvez o dama D7, pode vir um cavalo D5 aqui, né? E... sei lá. Cavalo D5 e aí dama F3 talvez. Poderia ser, provocar um lance desse. É que tá caindo o peão de E5 agora, né? Porque eu tava pensando nesse, mas aí dama H6... Não, tem esse, né? Tá. Não é tão simples assim. Porque esse bispo por cavalo, cavalo G5 e... opa! Checkmate ali em H7. Forçado, né? Imparável. Então... bispo G7 pode voltar agora, mas aí enfraqueceu à toa, né? Então jogou dama D2 mesmo. Dama E3 era possível, talvez, provocar cavalo D5, né? Não sei. Mas agora deixou dama D7, torre AD1, torre E8, tá? O que eu tô sentindo é que, assim, o preto tá por um fio de consolidar tudo, ficar com o peão a mais e par de bispos e, né, colocar esse ponto no bolso. O que é meio surpreendente. Foi uma partida que teve uma só derrota do Spassky, né? Que eu achei que foi muito mal jogada, assim. Que foi uma que ele levou um... Foi aquela dragão, tipo a dragão acelerada, né? Virou começou de uma inglesa, sei lá. Que ele levou um bispo A7 ganhando qualidade, assim, né? Que eu faço ideia que partida que foi isso. Talvez partida 7, 8, por aí, não sei. E aquela foi muito fácil, né? Mas essa aqui ele ficou numa posição muito ruim de brancas, muito fácil. Curioso, né? Então jogou torre E8. E aí F4. Ele conseguiu, né? Sei lá, dar uma sufocada no bispo de G7. Olhando agora, cavalo C5 tá vindo também, né? De qualquer jeito foi um fracasso a abertura, né? Mas agora tá ficando interessante, de repente. É que assim, ainda vai ser difícil jogar um F5, né? Empurrar mais os peões. Pretos, quando começar a se ajeitar aí, deve ficar bem. Mas agora até mudei um pouco a opinião. Podemos rever depois esses lances aí da abertura, se o Fischer poderia ter talvez evitado essa expansão do F4. Porque de repente a dama em D7 tá meio sem casa, né? Jogou bispo D5, voltando. Cavalo C5 e dama C8. Estabeleceu o bispo em D5, que é muito forte, e vai jogar com E6, que eu acho que é um lance bom, porque estabiliza o bispo em D5, não vai ser atacado tão cedo, né? E paralisa qualquer tipo de... assim, inibe também os avanços com F5, né, das brancas. Tentar atacar, sei lá, né? Porque F5 agora, né? Cavalo C4, eu acho, que tá em ordem aqui. Dá um certo medo, né? Porque tem umas peças pulando pra lá e pra cá. Mas pra onde vai a daminha, né? Dama F2, e aí cavalo por E5. E as peças estão no ar e tal, mas, né, eu tô um lance de consolidar tudo. Se eu jogar C6, acabou, né? O bispo fica defendido, o cavalinho E5 tá defendido, F6, acho que eu capturo mesmo. E tá rolando... opa, até... tá, eu tô pensando em cavalo por G4 em algum momento aqui, né? É que no momento não dá porque eu vou ter um torre por E8 primeiro. Mas assim, mesmo toma aqui e agora... um lance do tipo cavalo D7, que é um pouco passivo, tá ok, né? 2 peões a mais, né? O rei branco estouradíssimo, assim. A primeira ameaça que a dama preta fizer aí, o branco vai entrar em desespero, né? Parece que o preto tá bem tranquilo, né? Tem torre 8, dama E8 e tal, mas vai ter que trocar o cavalo em D7, aí acabou tudo, né? Então jogou dama C3, tentando criar alguma coisa, E6, que acho que tá bom demais. Segurando F5, né? Rei H2.
Que a posição branca tá bonita, mas como melhorar também, né? Como criar alguma outra coisa, né? O F5 mesmo eu posso comer de E agora, né? Porque o dama C3 ameaça o F5, né? Provavelmente. Mas aí esse F5 acho que eu como agora mesmo. E come em E5, sei lá. Porque na verdade tá abrindo o rei branco, né? Tipo bispo por E5, né? FG, até FG posso jogar mesmo. Tudo bem, tá um pouco exposto, mas se eu jogar o rei pra H7 aqui depois, não vejo. Eu vejo mais o rei branco levando uns ataques aqui com esse monstro aqui em D5, né? Então tudo isso aqui tem um torre por E5, depois dama G3, aí dama E8, né? Tá. Teria que calcular um pouco, mas parece bem seguro pro preto isso. Então jogou E6 pra segurar, rei H2. E aí cavalo D7, melhorou a peça que estava mal colocada, né? O bispo de G7 também está mal colocado, está limitado, né? Não mal colocado, mas ele desempenha uma função importante aqui em G7, defendendo o rei, né? Então bispo F8 para entregar o bispo parece esquisito, né? Esse aqui faz todo o sentido do mundo. Cavalo D7 para trocar os cavalos. E aí finalmente o preto teve que ter um pouco de paciência aqui, né? Se eu trocar aqui, agora sim chegou naquilo que eu queria falar, né? Torre A D8, B6 C5 e aí acabou a partida. Opa, torre D8 não pode. Torre C8, desculpa. Torre D8 eu quis trazer a última peça pro jogo, né? Embora a torre tá jogando já em A8, né? A gente nem precisa mexer a torre. Torre D8 não pode ter um bispo ali. Mas B6 C5 e depois joga uma dama em C6, pega essa diagonal. Acabou, né? Peão a mais, par de bispos e é questão de avançar essa maioria na ala da dama, né? B5, B4, até a torre é até melhor ficar em A8 mesmo, que ela pode apoiar esse peão, né? Jogar C5, B5, B4, A3, né? Em algum momento. Então isso aqui aliviaria bastante para as pretas, né? A única coisa que as brancas têm é essa diagonal com o bispo em H4, mas o problema é que são as fraquezas nas casas brancas aqui, né? Bispo D5, monstro. Então não tem nem muito o que falar aqui, na verdade, tá? Porque, claro, interessante o que o espaço está fazendo, mas o branco claramente está bem por baixo ainda, né? Eu achei até por um instante que não estava tão por baixo assim o F4, mas acho que é bem superficial isso, né? E é normal a gente mudando de opinião, tá? No meio ao longo da análise. Ver o que o nosso feeling está dizendo, né? Então jogou C5, desalojar esse cavalo, está incomodando. Cavalo B5 e dama C6. Colocar as peças nas casas brancas, né? E se cavalo A3, por exemplo, voltando, aí sim, B5, 100% harmônico, 100% de acordo com o plano, que é avançar lá da dama. E tá quase ganhando uma peça aqui, né? Tá vindo um B4. E aí sim, torre AC8, cavalo B6, enfim. As pretas vão ganhar logo aqui a partida. Então depois de dama... Aqui o C5 forçou uma sequência, né? Que é um final... um pouco curioso até, era para ser mais fácil, eu achei, o jeito que ele converteu, que ele começou a pensar nessa conversão dos final, né? Mas se a gente tentar também evitar tudo, assim, a gente não consegue jogar xadrez, né? Agora... Porque o branco jogou cavalo D6 ali, né? Então, eu acho que aqui talvez poderia ter pensado alguma coisa um pouco diferente. É que é muito lógico, né? Jogar C5, né? A posição tá pedindo isso. E tudo bem, aqui é um problema mínimo do peão não estar mais em A6, que eu não consigo evitar cavalo B5, né? Mas torre A6, talvez, é que eu não quero expor minha torre. Não, A6 não nada a ver. Bobagem. Acho que tem que ser C5 mesmo. Eu não acho que é incrível a posição a posição resultante, mas tem que ser jogado. Dama C6, tacou o cavalo D6 e dama por D6. Essa é a sequência que o Fischer pensou lá atrás. E por D6, bispo por C3, B por C3 e esse final. É um final muito bonito, né? Porque bispo de cores opostas, mas assim, o bispo de D5 parece muito mais forte que o bispo de H4 no momento. E o peão de A também está chegando, o cavalo D3 está limitado, né? Mas ainda assim, em algum momento, parece que o espaço começou a resistir. Talvez a gente volte um pouco daqui a pouco na partida para entender o que podia ter feito diferente, né? Porque às vezes a gente ganha um peão ou ganha uma vantagem grande assim e quer ganhar a partida sem dar nenhuma chance. A gente vê no livro, né? Pega um livro de finais do Capablanca, por exemplo, que ele ganhava os finais assim sem dar nenhuma chance, né? Mas por quê? Porque naquela época, além dele ser muito mais melhor que os outros
comparado com hoje, né, mais melhor, não sei se nesse caso pode ser falado, acho que não. Mas eles entenderam o que eu quis dizer. Não, acho que pode ser falado. Ou não, enfim. Como é a diferença dele, vou usar outras palavras para não entrar nesse dilema. Como a diferença dele era muito maior para os outros jogadores como é hoje, e naquela época também não se sabia muito sobre defesa ativa, né, contra jogo, né? Então muitas partidas do Capablanca, principalmente, foi o primeiro que começou a ganhar partidas assim de finais, né, vantagens estratégicas, vantagens de estrutura, peças melhores no final, eram assim, partidas cristalinas, perfeitas, né? Então ele ia pressionando e o outro ia sendo empurrado, e até que saía do ringue, né? Acabava. Ele ganhava as partidas assim. A gente aprendeu muito estratégia assim, com livros clássicos, né? Eu digo pelo menos assim, toda a história do xadrez, na verdade, né? Depois do Capablanca, por exemplo, né? Que foi acho que o primeiro que veio nesse estilo. Muita gente aprendeu em cima dele, né? Ou de outros jogadores também, mas principalmente do Capablanca. Que a gente quer ganhar os finais assim, né? Com perfeição, sem deixar nada, mas não existe isso, né? Então, geralmente, você vai ter que dar algum tipo de contra-jogo pro seu adversário para concluir, porque, beleza, você ganha um peão, você tem uma posição excelente, par de bispo, mas você vai ter que fazer algum tipo de concessão às vezes, né? Às vezes você consegue ganhar sem dar chance nenhuma. Mas, enfim. Então, assim, aqui já tá um final meio bagunçado, né? Peão em D6 passado e tal, e para quem via a sua posição antes, eu não sei se precisava disso, né? Porque, pô, aqui eu tenho par de bispo, peão a mais, né? E o peão em A incomodando ali e tal, só que vamos voltar depois isso, para ver se tinha um outro jeito dele trocar as peças, porque apesar de ter todas essas vantagens estratégicas, o preço está um pouquinho com menos espaço, né? Torre em 8 está limitada, o cavalo em B6 está fora de jogo, então o cavalo D7 faz todo o sentido do mundo, né? O bispo em G7 também não está participando, então não adianta montar a posição dos sonhos, tem que andar de algum jeito, né? E talvez para andar eu precise jogar C5 e dama C6 e entrar nesse final que parece muito, muito bom, mas já não é aquela harmonia, aquela perfeição toda, né? É que eu tô só falando, né? Só filosofando aqui, mas eu gosto desses raciocínios. B pro C3 e jogo F6. Talvez para evitar bispo E7, né? Então a dificuldade desses finais é que eles são muito fora do padrão, né? Então tem um peão em D6 passado e bispo de cor oposta, peão dobrado, né? Um peão em A passado. A torre, peão em B7 ele é meio fraco, mas está defendido pelo bispo de D5, né? Então não sei bem o que achar aqui, mas F6 faz bastante sentido para jogar G5 de repente, né? E G5 depois eu monto um centro com E5 talvez, né? Ou na verdade até é perigoso eu mexer muito aí, talvez não. F6, rei F7 e começa a avançar o peão de A. A3, A2 depois eu penso, né? A3, A2, de repente torre A3, torre A4, né? Não sei. Inserir o cavalo de D7 no jogo de alguma maneira. Mas o espaço não quis ficar parado aqui, jogou G5. E é aqui que eu comecei a ter algumas dúvidas no final, né? Comeu em G5, F5, né? Ele não queria quebrar F por G5, F5 e bispo G3. E ele vai conseguir desbloquear o cavalo de D7, isso pode ser um problema. Ele vai conseguir no próximo lance, né? Então bispo G3, rei F7, que é bem lógico. Não quer dizer que é bom, mas parece muito lógico. Cavalo E5 cheque. Para desbloquear o cavalo de D7, para o peão de D começar a criar algumas ameaças também, né? Trocou e B5. E o final bispo de cores opostas é um final que pode dar dor de cabeça sempre. Então, o que eu entendo do Fischer, né? Olhando assim, sim, a gente pode voltar para aquele momento, mas sem muita análise, ele quis aliviar 100% ali a iniciativa das brancas. Outra coisa, o final de bispo de cores opostas é difícil de ganhar, mas por outro lado é 100% seguro para as pretas aqui, né? Não vai acontecer nada de errado, porque o bispo em D5 defende tudo, então assim, o preto pressiona sem nenhum risco, sem nenhuma dor de cabeça nunca. Só que o foco não é esse, o foco é ganhar, né? O foco não é se defender. Inclusive aqui já tinha uma ameaça, né? Porque eu acho que uma ameaça média, né? Porque C4 é mais ou menos uma ameaça, porque esse bispo por C4, D7 e quando torre D8, bispo F6, né? E aí o peão coroa, quer dizer, vou ganhar a torre de D8, né? Só não é tanto uma ameaça porque quando eu jogar C4, posso jogar bispo C6 ainda, né? E se D7, torre D8 ataca o peão. Aí não posso jogar bispo F6. Só que aí C4, bispo C6, eu desalojo o bispo de uma casa muito forte em D5, né? Então B5 faz sentido também. Torre F1.
que é um lance meio misterioso à primeira vista. A gente vai tentar entender. Talvez torre F4 ele quer passar, né? Que faz sentido. E aqui ele jogou um lance que eu tô olhando agora. Jogou torre H8. Porque, assim, né? Na verdade, eu fiz uma coisa errada, né? Nesse momento a gente tem que parar pra pensar. Eu filosofei um pouco, né? Ah, bicho de cor oposta, o final que é difícil de ganhar e tal, mas o que tá acontecendo nesse final exatamente, né? Talvez, né? Como tem essa ameaça do C4, B5, torre F1 e torre F4, de repente é uma ameaça chata. Por quê? O rei em F7 vai fazer o quê depois? Torre F4, torre H4, e aí? Torre H7 cheque tá chegando, né? Então, mais uma essência do bispo de cores opostas, né? Na verdade, eu falei que não tinha perigo nenhum, tem um perigo, né? O bispo em E5 é um monstro. Só que eu não vi que tinha essa entrada, né? De torre F4, torre H4. Então o preto pode até ter problemas em algum momento aqui depois de torre F4, torre H4, né? A essência do bispo de cores opostas, né? O lado defensor, que está sofrendo algum tipo de ataque, não consegue se defender direito, né? Porque é como se tivesse uma peça a menos. Porque esse bispo aqui, mesmo se ele estivesse do outro lado ali na lado do rei, perto do rei, ele não ia ajudar a defender as casas pretas, né? Que é o que esse bispo corta aqui com muita eficiência. Então certamente alguma coisa que não deu tão certo pro Fischer. Ele jogou torre F1, ele jogou torre H8 direto agora. Regalando a torre de E8, né? Dando de presente a torre. Eles falam em espanhol, né? Só que tá, vamos passando o choque. Realmente eu passei muito rápido a partida antes, né? Que o meu foco era não vir com nenhuma opinião pré-feita, né? Eu queria analisar tudo agora. Nem tinha visto que entregou essa qualidade, sacrificou essa qualidade, né? Porque esse bispo H8, torre H8, o que eu tô sentindo é que esse peão vai cair, né? Torre D8, torre por D6. E o peão de E pode começar a avançar, né? Idealmente ainda eu preferia comer de rei esse peão. Então eu não vou levar algum truque aí no meio, um torre por bispo, mas acho que não. Se o rei chegar em D6 aqui, acho que o preto vai ganhar com certa tranquilidade, né? Porque eu posso jogar 3A2, posso vir com B4 em algum momento, e posso começar a avançar o peão de E também, E5, E4, E3, né? E são dois passados centrais aqui, né? Então, a primeira vista, né? Claro que tem o peão de H, que é o Haroldo aqui, né? O Haroldo Schumacher, que pode chegar em algum momento, H4, H5 e peão de G passando. Então não é tão fácil para as pretas fazerem tudo o que elas quiserem também, não é que é um final sem contra-jogo, né? As torres estão meio sem coluna no momento, né? Então isso é bom, só que o H4, H5 pode ser uma ideia chata. Então talvez o preto tenha que vir rápido com E5, E4, F4, né? Só que para isso o bispo vai ter que ser desalojado de C4, né? Para jogar E5. Então talvez eu capture o peão em D6, tiro o rei, tiro o bispo e depois E5, mas... E deixa a torre em H8 ali de olho no peão de H, né? Parece triste para as brancas, sem contra-jogo, né? Parece. Porque eu vou ter que jogar H4, rei G3, torre F2, torre H2 e H5. Né? Que é um plano, mas aí eu coloco meu peão em A2 enquanto isso, né? Talvez tivesse até algum tipo de jogo aqui. Tipo, vamos pensar, rei G3, né? Talvez rei 8, não sei se agora rola. Mas vamos pensar... Acho que A3 vai ter que acontecer em algum momento, H4, A2, torre F2, né? Pra vir pra cá. Posso jogar um torre A8, forçando torre A1, mas isso não muda muito, né? Posso até jogar E5 agora, que é um pouco... É um lance meio engraçadinho, né? Porque a torre tá defendendo a coroação aqui. E depois rei E6. Mas aí eu posso ter um D7, né? Porque eu vou perder com cheque o bispo aí. Tá, vamos falar em rei 8 mesmo, vai, que é mais civilizado. Torre H2 pra jogar H5. Porque esse rei D7, talvez H5 mesmo. Isso, torre por H5, troca e G6, né? E aí de repente o branco tá... Se bem que até isso deve ser ok pro preto, né? Até essa posição aqui, olha, pensando bem, lá não precisa disso, né? Mas isso aqui tá bom pro preto, né? Quer dizer, G6, né? G6 E5. Porque esse torre toma aqui em D5, tá coroando em A1, né? Mas aí pode rolar rei H4, mas aí E4, F4 deve ganhar o preto, né? Tá, mas é bobagem que eu tô falando, tá? Porque aqui eu acho que eu posso jogar torre H5, que é um lance feio, né? Ah, não, mas aí rei F4 tá vindo. Então
Então rei E... Talvez E5 tenha que ser, mas rei E8, torre H2 ameaça rei F4, rei E5, né? Não quero deixar esse rei entrar aqui nunca, né? Talvez tenha que jogar rei D7, H5. Posso considerar como é de peão também. Mas isso aqui acho que o preto tá ganhando. Acho, bem mais ou menos, né? Que pode vir G7 agora. Por que tá ganhando, né? Tô falando besteira aqui. Eu tô ameaçando com torre por D5 agora e fazer dama ali. Mais ou menos, né? Porque vai ter um dama G1 no final aqui, né? Coroa e dama G1. Talvez F4 aqui mesmo. E se rei H4, bispo E6, assim. Não sei o que tá acontecendo aqui. Que rei por H5, F3, F2, E4, E3, E2 e... Não sei. Me abstenho aqui de analisar. Mas agora acho que o preto tá ganhando, parece, né? Rei H4... E4... Não, a rei H4 eu consigo defender, né? Depois do peão. Tá, sinto que tá totalmente errada aqui a análise, tá? Totalmente errada. Mas trocou rei G3, tem o seu interesse então. Talvez não jogar A3 tão rápido, né? Talvez vim com o rei logo aqui. E se H4, rei D7, torre H1, aí aqui eu penso, né? Se eu jogo torre H5, talvez torre H5 agora, porque o A3 não tem tanta pressa assim. Não tem como evitar muito, né? Se eu tiver que colocar uma torre em A1 pra segurar o peão ali, tá triste, né? Então aqui eu posso escolher entre rei por D6 e torre H5. Que é feio, né? Torre H5, mas bem passivo, né? Mas porque eu vou ter que tirar a torre em algum momento, né? Depois. Mas o que eu tô pensando é que eu vou comer o peão em D6, jogar A3, A2, e aí, dependendo, eu posso acelerar o E5, F4, depois eu tiro a torre, né? Porque esse rei por D6, H5, torre H5, troca, né? G6 é perigoso agora, porque o bispo tá cravado, né? Ah, mas agora eu posso encostar com o rei, né? Ah, tá. Bom, tem rei H4 ainda. A rei H4 tá caindo com cheque a torre depois, né? Rei F6. Rei H5 pode? Ah, rei H5 pode, né? Porque esse cheque rei H6, né? E eu jogo G7 e faço dama. Sempre tem o truque e o contra-truque, né? O que eu tô falando é bispo F3, né? Rei H6, bispo D1, G7. Tá vindo com G8 ali. Se rei F7, rei H7 ganha. Então, G6, rei E7, rei H4, não sei o que tá rolando aqui. Perigoso, né? Tá, perigoso tá ruim pro preto isso aqui, né? Bem perigoso tá ruim pro preto isso aqui, porque eu vou ter que bloquear aqui urgente, né? Antes que esse peão vire mais um problema mais sério que isso. E agora pode vir rei G5, né? E torre H1, torre H7 aqui. E aqui o branco vai ganhar. Ah, não, torre H1 não pode, né? Tá controlado, né? É, talvez se chegar o peão em A2 aqui, mas aqui o preto tá querendo empatar, né? Eu acho. É, porque vai ficar tá meio sem lance o preto, inclusive, né? Super estranho esse final. Era considerável comer a torre em H8. Vou até ver depois no livro o que ele disse. Não parece tão simples assim, mas o que ele jogou faz bastante sentido, tá? Ele não quer deixar desbloquear esses peões. Eu só entendi que esse plano com H4, H5 podia ser interessante, né? Mas... talvez eu tenha que jogar o torre H5 que eu falei aqui, né? Não, mas sem o avanço do peão de A. Que é essa variante aqui, né? Torre H1, torre H5. Talvez essa variante aqui seja boa, na verdade. Porque esse rei F4, rei D6. Mas de novo eu tenho um golpezinho aqui, C4. Peão toma, torre A1. Ah, mas daí E5 começa a andar, né? Tá. A torre tá caindo em H1 faz quanto tempo? Ah, que tá cravado, né? Não podia comer por isso. Ah, depois eu tô falando nesse, né? Eu viajei nessa análise, torre H1. Até achei estranho que a torre chegou muito rápido em H, né? Porque na outra, torre F2, torre H2, eu gastei mais tempo que isso. Torre H1 tá caindo direto a torre aqui, né? Tá. Então, torre F2. Vamos falar com mais calma pra não me empolgar de novo. Rei D6, torre H2. É um tempo a mais inteiro pras pretas isso, né? E agora talvez E5, né? Mas E5 crava o bispo. A3 teria que ver, ou talvez torre H5 mesmo. É que eu não sei bem como é que eu vou progredir de pretas aqui, né? Não é totalmente claro com a torre presa ali. Se rei F4... Porque se eu der cheque... Ah, talvez eu tenha que tentar um rolo compressor mesmo, né? Porque eu tô com medo de levar uma cravada agora, né?
Mesmo se rei E6, torre D2 aqui, eu tô entrando ali, né? Então tá, ok. Já ficamos uns 15 minutos só nesse final, né? Interessante dos dois lados. Curioso, né? O torre H8 tão rápido do Fischer. Entregando ali, mas ele julgou que o bispo era mais forte que a torre, de repente, né? E também o torre F4 podia ser incômodo aqui. Bom, ele podia esperar a torre F4 para jogar a torre H8, né? Porque aí a torre F4 ficaria estranha, se ela não consegue chegar em H4. Torre H8, jogou bispo F6, com ideia de D7. Jogou A3. Esse D7 acho que vai deixar mesmo, né? Torre F4. Não entendi pra que esse lance. A2. C4, essa que era a ideia do lance, tá? Bem extremamente curioso, né? A3, torre F4, A2, né? E aí C4. Ok, vou tentar entender. O que ajudou a torre F4? Bispo por C4, ele comeu. Ele não vai sacrificar em C4, né? Porque aí eu simplesmente como, né? Não tem nada. D7 ele voltou, né? Porque se ele sacrificasse aqui direto não faz sentido nenhum, né? D7 eu posso jogar tipo, sei lá, torre HD8 assim. Não tá nem ameaçando coroar em D8 direito, né? Porque tem um peão de A aqui. É que eu não sei o meu próximo lance de... Ah, não, qual é o meu próximo lance de pretas? Não sei qual é o meu próximo lance de pretas. E5 talvez mesmo? Ah, E5 e rei E6, né? Tá. E5 é muito forte. Porque quando jogar bispo por E5, aí rei E6 encosta no peão e torre por peão, né? Em D7, tá? E o peão de A é uma máquina aqui. Não entendi torre F4, tá? Por que torre F4? Por que não jogou C4 direto, então? Bom, torre F4, A2, C4, bispo por C4. Então a gente vê essas partidas tem duas coisas, né? Uma é tentar entender, partindo do pressuposto que eles estão jogando lances bons quase sempre. E a outra é tentar descobrir quando eles fizeram os erros, né? Esse que é o difícil. Parece um final difícil aqui pro branco. Mas ainda tô curioso pra ver como que o preto vai melhorar a posição aqui, né? Talvez, eu suponho que se as brancas... É que também talvez não tenha muito lance útil aqui, né? Se eu jogar tipo rei G3, por exemplo, direto, né? A2 e ficar parado aqui, parece extremamente triste ter que jogar a torre A1, né? Eu posso jogar até mesmo torre D8 aqui. Tentar ganhar o peão. Já que não vale nada a torre mesmo. trocar e depois tentar jogar a torre por D6, né? E aí jogar esse final que a gente tá falando. Mas eu não sei se é tão claro esse final. Tipo, troca. Porque isso é uma versão muito melhorada do outro final, né? O outro tava muito mais fácil e ainda não tinha certeza se tava ganho. Aqui, eita. Vontade de estralar meus dedos aqui. Bom, vai ficar pra próxima. Então, rei F4. Torre D6. É que rei F4 vai levar um torre H8 depois, né? Eu tava até pensando em torre D1 aqui. Porque esse torre por D6, torre por A2, né? Aproveitando a cravada. Não sei, se eu jogar rei F4, rei 5, eu quero ganhar de brancas daqui a pouco, né? H4. Então rei G3, se ele ficasse parado aqui, torre A1, né? Como progredir nesse final? Vou ter que tirar essa torre de H em algum momento, né? Não posso ficar oferecendo essa torre aí pra sempre. Parece bem lógico a torre HD8 pra mim. Tentar pegar o peão, né? Talvez esse final mesmo, e não sei. Quero ver depois o que dizem as más línguas sobre isso. O livro e o computador também. Porque aqui torre D1 tá fácil assim? Não, né? Não sei nem, daqui a pouco não tá melhor mais o preto. Tudo bem, que a torre em A1 tá muito ruim, né? Mas mesmo assim. Bom, jogou a torre F4, que eu não entendi completamente ainda a ideia. Será que ele queria evitar a torre H4 aqui? Ah, isso pode ser uma... Por que ele não jogou rei G3, então? E por que não jogou a torre H4? Muitas perguntas, né? No torre H4 não pode, né? Tá vindo um D7 aqui. E vai coroada aí, né? Forçado. Tá. Várias perguntas. Torre F4, A2... C4 jogou, bispo C4, D7 e voltou.
Um, dois, três, quatro, 2, 3, 4, 5. Tem 2 peões a menos, né? Só que o peão em D7 tá vivo ali. Eu não entendi bem o mecanismo do D7 e do C4. Não entendi. Talvez entenda daqui a pouco. Qual que é a ideia de defesa. A única coisa que eu vi na introdução do livro também, afinal, vai longe ainda, tá, gente? Vai ser com certeza o maior vídeo dessa série. Essa foi, eu acho que uma das únicas partidas. Eu não lembro das outras, se a gente falou disso. Que teve adiamento de partida, né? Não sei se a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre isso em algum vídeo. Pra quem não sabe, na verdade eu nunca joguei assim também, né? Quando eu comecei a jogar os torneios era a época que já tinha acabado. Há pouco tempo tinha acabado os torneios com adiamento no Brasil, por exemplo, né? Na nossa realidade aqui. Então, antigamente não tinha computador, né? Então o que podia ser feito, né? Tinha um limite de tempo. E se chegasse nesse limite de tempo, a partida, em vez de eles continuarem infinitamente, né? Que o ritmo do jogo era, já esqueci, era 2 horas e meia para 40 lances, mais 1 hora para cada 16 lances, era uma coisa assim, né? Até tem na descrição do vídeo, vocês podem olhar para mim, eu vou ler também quando acabar. Tá na descrição de todos os vídeos o controle de tempo. Então assim, 16 minutos para cada... Não, 1 hora para cada 16 lances, 1 hora para cada 16 lances depois. Vai somando, né? Sem bônus, claro. Não tinha relógio digital na época também. Mas se desse um certo tempo, não sei se eram 5 horas de jogo, a partida era adiada. O que quer dizer isso? Adiava a partida, acabava ali, né? Quando ia chegar no limite, o jogador que tinha um lance tinha que fazer o lance secreto. Que ele escrevia o lance no envelope, fechava, dava pro árbitro. E aí no outro dia, né? Que é o que aconteceu agora no espaço, na verdade. Então... Pra ficar mais claro, né? Aqui é adiar a partida. Então o espaço que pensou 25 minutos nesse lance, né? Ele dizia na introdução isso da partida. Fez o lance secreto, todo mundo vai pra casa. Começa a analisar, até morrer, né? Porque não tem computador, então junta todo mundo, junta a equipe, ficam lá analisando o final durante a noite inteira. Devia ser uma coisa legal, uma experiência interessante, né? De evolução também técnica, né? Deve aprender muito nesses momentos. De muita atenção, né? Porque se enxadrista já durante o torneio não dorme direito, assim. Não é que não dorme direito, né? Mas já tem a partida pra pensar e preparação. Imagina se tivesse uma partida adiada pra analisar, né? Aí chega no outro dia, lance do Spassky ainda, o árbitro abre aquele envelope, faz o lance que o Spassky fez e segue o jogo, né? Então, assim, no caso o adiamento aí, o Spassky tem a vantagem de ir pra casa sabendo qual é o lance dele, né? Então ele já sabe o que ele vai analisar em casa, o Fischer não sabe. Ele, claro, tem uma noção do que vai ser jogado, mas ele não sabe, né? Então acho que quem tem o lance geralmente leva alguma vantagem, né? Talvez quem já jogou assim pode até colocar aí nos comentários do vídeo como que era essa experiência, né? Não sei. De quem que levava vantagem nisso, né? Então bispo D5. E aqui que era ainda a partida foi adiada. Ele jogou rei G3 o Spassky, que era o lance secreto, no caso. Então assim... Tentando entender o que está acontecendo mesmo. Porque as brancas podem comer em H8 sempre, só que sempre comer H8 eu retomo, vou buscar o peão de D. E agora, ainda mais que esse peão de C foi entregue, eu não entendi por que ainda. Deve ter um motivo bem claro, eu não entendi ainda. Agora os finais são mais graves, né? Porque eu vou jogar B4, C4 e B3 e vou fazer dama aqui, né? Vou ficar com 2 peões na sexta e na sétima. Então, assim, comer em H8 parece fora de cogitação. A questão é como que o preto progride, né? Então jogou rei G3. E agora teria que tentar entender, né? Porque B4 agora seria uma ideia para avançar, né? Porque B8 não adianta. Bispo para H8 não adianta. O branco pode tentar um H4, H5, mas não estou vendo muito futuro também. Criar um peão passado. É que eu não consigo tirar direito as torres, né? O rei G3 permite torre A3 cheque, né? E torre H8 foi o que ele fez. Que dá uma confusão completa ali. Mas se eu jogasse um lance qualquer aqui, vamos pensar. Só pra entender um pouco, assim, que eu realmente estou muito perdido aqui nesse final. Se eu jogar tio, é que torre F4 tá bem, né? Se eu jogar torre A1, por exemplo, que duvido que seja um lance recomendável, né? Bom, a torre de A não pode sair, que tá caindo a torre H8. Vocês viram que eu tirei aqui o menu
Eu diminui o tabuleiro e agora se eu passo o mouse pra cá não abre aquele menu chato do chess.com. Então torre A1. Talvez B4 mesmo, né? B4 e C4 e B3. Que não vai avançar tão fácil ainda, mas aí sim eu posso jogar um torre HD8 no momento certo, né? Talvez torre HD8 mesmo, né? Por que não? Aí torre H4, né? Tá, então essa aqui é uma ideia que tem que ficar de olho. Torre por D7, cheque. Rei E8 parece ok, mas aí cheque lá e cheque empata. Porque aqui eu tenho que encostar na torre, né? E aí o rei fica sem casa depois de torre H8. Então torre H8 não parece ser uma opção, porque torre H4 é chato pra burro, né? Então por que rei G3? Por que não torre A1, né? Se torre H5 qualquer coisa assim, eu faço dama, né? E se torre H B8, por exemplo, torre H4, né? Lance de bispo eu não tô vendo ajudar muito. Bispo C4, por exemplo. Posso ficar em Zug daqui a pouco, né? O branco. Porque o bispo em F6 não pode mexer. A torre em F4 não quer muito mexer pra ter torre H4. O peão H4 é ruim, porque perde a opção de torre H4. Talvez eu tenha que tirar a torre E1, torre A1, né? Torre E1, torre A1. Talvez B4 mesmo. Siga. E aí se eu fico parado aqui, torre E1, C4, torre A1, B3, né? Não sei se devia deixar tanta moleza assim. E agora provavelmente vai ganhar o preto, né? Porque é só eliminar o bispo de F6 agora, que não é tão fácil também. Mas eu posso preparar um... talvez eu tenha que deixar esse torre H4 agora de alguma maneira, né? Difícil, né? Cada vez que eu vejo uma partida desses caras, eu acho que xadrez é mais difícil. E5 é uma opção, né? Interessante. E5 é um plano interessante, porque agora que eu tenho essa ameaça destruidora de B2, né? E5, eu fecho o bispo. Então eu vou ter que jogar bispo por E5 daí. E quando o bispo por E5, aí rei E6 tem uma cara boa, porque aí eu tiro os temas do torre H4. Na verdade, bispo por E5, torre HD8 já ganha na hora, né? Porque aí eu vou comer o peão de D7, vou ficar com B e A ali coroando, e aí acabou, né? O problema é o tema torre H4, então eu vou ter que preparar um E5 em algum momento. Poderia jogar um... Não vai dar certo. Poderia jogar um torre C1 aqui de repente, né? E se B3, troca, torre C7. Umas 10 assim, né? Uma 10 o branco ganha com esse peão de D7, né? Com o bispo em F6 cortando tudo. Daí torre HD8 mesmo, né? Esse torre H4, E5, tá? Inclusive E5 tinha várias outras variantes que acho que eu deixei passar batido, sei lá assim. E aí ele deve estar ganho preto, né? Bispo por E5, rei E6, encostou no bispo e tocou no peão ali, torre por D7 e aí acabou. Com esse peões a mais aqui, é só questão de manobrar minha torre depois, eu vou ganhar. Tá. Muito difícil, nossa, não, difícil. Jogo rei G3. Cheque, não sei se devia ter permitido isso. C3, torre H8. Dobrou ali, né? Por quê? Bom, deu cheque, torre H8, né? Se D8, dama, troca. E suponho que A1, né? Dá vontade de comer esse peão com cheque primeiro. Mas não sei se eu coroa depois o meu, né? No mínimo A1 mesmo. Opa. E aqui tenho 2 peões a mais e vou ganhar com certa facilidade, né? Que a única vantagem que as brancas tinham era o peão de D. E agora vou comer, sei lá, tem um torre G1 chegando. Sempre ainda tem um certo trabalho, mas quando chegar E5 e F4, o preto vai ganhar fácil, né? Vai ganhar. Tem bispo F6 ainda, pode dar uma dor de cabeça. Mas, bom, C3, torre H8, aí torre H4, que era todo o plano do Spassky, né? Jogou E5, única que eu tô ameaçando perpetuar no mínimo, né? A1 dama aqui não serve, porque eu jogo cheque do perpétuo. Se não tiver mate, né? Mate não tem, né? Lá e lá, e aí cheque, né? Então jogou E5 para escapar com o rei, torre H7, rei E6. Se D8 de novo eu capturo e faço dama, né? Jogou torre E7, rei D6. Torre por E5 ele jogou.
Torre por C3. Rei F2. Torre C2. Rei E1. E rei D7. Torre D5. Rei C6. A gente vai voltar essa sequência, tá? Foi muito rápido pra mim também. Então isso aqui ficou uma peça. De um jeito bizarro. Porque o branco tem um bispão em F6. E o peão de G6 é uma fraqueza séria. Se esse peão de G6 cair em algum momento, o peão de G5 pode fazer dama, né? Fácil, inclusive. Tá, vamos ter que voltar essa sequência, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Por que não B4 de novo, né? Ah, torre H4 pode ser uma ideia, né? Finalmente tá fazendo um pouco de sentido. Porque esse torre A3 cheque... Rei sai, né? Pra trás, pra não cair com cheque a torre. E aí eu tô fazendo dama, não pode comer H4, né? E se torre A8, aí torre H7 no mínimo perpétuo de novo. Só se tiver um A1 desviando agora, mas não tem, né? Como de torre, né? Torre H4 ameaça. Torre G3 pode ser finíssimo, né? E talvez torre A1 seria ruim porque vem o B4, né? E vai devagarinho avançando e vem o E5 na hora certa. Rei G3. Então se vier B4 agora, torre H4. Uau! Realmente o espaço era uma muralha de se defender, né? Porque se torre por H4 agora, rei H4. E eu tô fazendo dama em D8, né? E o peão de A tá controlado aqui. Ainda teria A1, né? Única, eu acho. Porque esse C4 deu 8, né? Eu ganhei aqui de brancas, né? Quer dizer, tem uma turma de peões absurda chegando, né? Mas aqui eu consigo bloquear em tempo, né? E F4 e tal, mas aí eu seguro, né? Rei G4, Rei G3, né? Mas que eu tô pensando aqui, A1, né? Mas aí torre por A1, né? Claro. Porque eu tava pensando em torre A1, bispo A1, rei E7, né? Mas eu faço dama, né? Claro. E o bispo de cores opostas aí vai fazer mais diferença ainda, né? Que agora o ataque é brutal, totalmente brutal. Torre H4 é uma ameaça, então. Tentando entender. Você viu que leva tempo pra entender o negócio aqui. É muito, muito estranho, porque tem peão coroando, você tem que ficar vigiando o bispo por H8 toda hora, D8 toda hora, A1 toda hora, né? Rei G3 é fino, então. Torre A3, C3. Forçou a torre sair de lá e torre H4. Forçou jogar E5, então. Torre H7, rei E6, torre E7, rei D6, torre por E5. Tudo forçado aqui, parece. A1 não leva a nada, né? Porque, inclusive, vai perder daqui a pouco, né? Torre por D5, cheque. Rei sai. Eu como a dama aqui e ganho uma peça ainda aqui, né? Quer dizer, eu ganho uma peça de qualquer jeito, mas nessa variante, pelo menos, o preto não tem um peão em A, né? Vai ter que comer a dama, torre D8 e branco ganha daí, né? Então, torre por C3, cheque. Rei F2, torre C2, cheque. Rei E1, rei por D7. Torre lá, rei C6. Não acredito que tá ganho isso aqui mais. Custa acreditar que tá ganho. Não deve tá ganho isso aqui, porque... não sei que horas que deixou de ficar ganho, tá? Talvez o final todo é muito difícil mesmo. Detalhe que é assim, tá? Isso aqui eles vieram do adiamento, né? Então, desde o 42 rei G3... O Spassky é um gênio, né? Se ele pensou em tudo isso no torre H4. Ele pensou no tabuleiro isso. 25 minutos que ele gastou. Em casa ele só foi conferir as análises. Já não tinha mais opção quando ele foi pra casa, né? Não tinha como mudar o lance. Então ele analisou tudo aqui. Tá analisado lá. Tudo forçado aqui, né? 5, cheque, lá. Tudo meio forçado, acho. E pode ser que ele chegou nessa posição aqui. Curioso, até mais, talvez, né? Bom... O preto quer jogar B4, C4, C3, B3, né? Tem que ver o que o branco vai fazer até lá, né? Jogou torre D6, rei B7. Jogou torre D7. À primeira vista eu sinto que é errado. Torre E6 eu pensaria, né? Tentar entrar com torre D7, cheque. Não, mas aí... talvez esse. Por que não, né? Ameaçando cheque. Ameaça mais ou menos, né? Que vai ter rei C8. Talvez B4 ignora, né? Na frieza. Porque esse A1 eu como de bispo, né? Claro. Se comer de torre eu troco e torre C1 ganha, né?
Mas eu como de bispo. É, mas é que torre D7 não ameaça nada, né? Porque rei C8 ataca a torre. Ah, daí torre D8. Ah, é meio que um perpétuo isso, né? É que defende. Torre D7 ameaçou empatar na hora, né? Porque torre D7, depois torre D8. E se o rei vier pra C7, cai a torre de A, né? A1 não pode, né? Joga bispo A1. O que faz aqui? Torre E6. Torre A4, talvez, né? Uma coisa assim. Dá medo, né? De deixar o rei totalmente sozinho ali. Porque esse torre E7 agora, mas aí torre E7, né? Não, é que torre A4 é um lance meio infeliz, talvez, né? Porque rei B6... Porque eu tenho que escapar com o rei se eu quiser ganhar, né? De preta. Senão eu vou ter que empatar ali. Torre D6 tá rolando. Depois torre A7. Depois troca, mas não sei se isso é bom não, né? Tô pensando em ir lá, lá e lá, né? Mas aí o rei entra, meio que escapa, né? Rei B3, C4, é mais ou menos seguro, parece o rei preto. Estranho também, porque tem 3 peças tentando atacar, né? É que em C4 ele tá muito seguro, né? Rei C4. Tem sérias dúvidas ainda. Torre A3, talvez, pra dar essa casa aqui pro rei, né? Parece bem cômodo a torre 6 ainda. Jogou cheque lá e torre D2. Então trocar um par de torres aqui. Porque se ele fizesse esse, aqui parece lento, né? Torre G7. Porque A1 tá controlado, por enquanto, né? Torre H2, maybe, né? Ou talvez B4, né? Porque eu preciso uma casa boa pro meu rei. Rei A5 é estranho, atrapalha a torre, né? E B4 eu vou fazer de qualquer jeito, né? Torre G6, rei B5 deve ser. E aí eu tô vindo com... o peão de B é muito rápido. Né? Torre G7 volta. Eu sei que tem 2 passados aqui que são muito fortes também. Inclusive já tô mudando de ideia de novo, né? Porque torre B7 meio que defende tudo. Torre H2 talvez. Pra pegar esse garotão aqui em H3. E depois torre H1 tá vindo também, né? Então G6. Talvez B3. Não sei se vai ajudar muito B3, pra ser sincero, né? E aí torre B7, rei C4, G7, né? Certamente foi mal jogado aqui por mim, né? Ah, mas aí torre H3, né? Tá controlado ali, eu jogo torre G3, posso até trocar um par de torres. A incógnita completa pra mim esse final, nossa. Esse torre G7 aqui. Parece muito errado esse lance, mas... É que como em G6, ameaça um descoberto já e H e G passados eu ganho daí, né? E B4 parece muito, muito lógico agora. Né? Tem torre 8, mas aí rei F1. E... Não tô vendo como... Eu não vou dar ataque de mate só com as torres, né? Eu não tenho essa manobra também, né? Que tem o bispo ali vigiando. Então B4 parece bem lógico. Torre G6, rei B5. Torre G7. Rei C6, talvez, para ganhar mais um tempo na torre. Talvez. Rei C6. Rei C6. Opa! Queria fazer um rei C6 aqui. Pronto. Porque esse G6, agora B3, né? E agora acho que eu tô começando a ficar muito rápido. Porque B2 eu vou coroar mesmo, né? E, sei lá, torre E7, B2, né? Trocou. G7, A1, né? Ou torre G2 também serve, acho. Torre G2, tem torre A1 ainda. A1 como é que é? A1 ele tem G8 ainda. Ah, não, G8 tá controlado. Ah, não, A1, né? Tô viajando. Tá. Controlado mais ou menos. O que faz aqui? Ah, não, aí dama por D1, cheque, né? Caramba, fomos longe nessa, né? E aí come a dama, tá. Tudo bem, várias interrogações ali, mas acho que não temos tempo hábil na vida pra analisar esse final sem computador, porque, nossa, parece impossível. Várias corridas de peões. Torre D2, tentou trocar uma das torres, né? Não sei se é uma decisão boa, porque a torre C2 tá mal colocada, parece. Eu sinto isso. Porque a torre não tá conseguindo acessar, não tá conseguindo ajudar, né? Tudo bem, tem o B4 vindo, mas esse mecanismo das torres brancas podia tentar cercar o rei dele de algum jeito, né? Ou ir atrás desse peão de G. Parece que dá errado, né? Mas não sei. Eu gostava mais de torre 6 ali, cortando o rei. Bom, trocou. E B4.
E se rei C2 agora tá vindo com rei B5, né? Eu tô até com medo de perder aqui de pretas, pra ser sincero. Rei C2, rei B5. E H4, C4, né? Parecido com a partida, acabou acontecendo isso. Acabou acontecendo isso em algum momento. C4 e não sei o que tá acontecendo. Vou jogar um B3 aqui, mas vou levar uma fixada tudo, né? Vamos voltar pra partida. Trocou, B4, jogou H4, rei B5, H5. Passou o peão de G, né? Que acho que é muito importante. Contra-jogo. H5, C4 ele jogou aqui. Porque ameaçou C3, né? Se HG6... C3 deve ganhar, né? Porque se rei C2 eu faço dama em A1, depois eu volto com torre A8. Acho que ganha, né? Que tem um peão de F. Não, senão não sei se ganhava. E se capturar aqui, lá, parece suficiente, né? G7, torre A8, único e bom. Rei D4. Rei, talvez, né? Rei. Esse aqui, né? Lá e lá, né? Tá, porque se rei F6 o peão dispara, então tem que capturar o peão e rei E7. Tá certo isso? Será que tá certo isso? Que rei H7 tá ameaçado agora, né? Não, aqui empatou, né? Nossa, meu cabelo até... Rei H7, porque quando o rei F7 encostar eu vou ter um G6 cheque. É isso, né? Aqui tá empatado, né? Torre E8, por exemplo, rei H7, ameaçou coroar, rei F7, G6 cheque. Tá, mas aqui tá ganho preto, com certeza, né? Só caprichar um pouquinho. Torre E8, né? Pronto. Torre 8 não sei se ganha também. Ah, não ganha porque eu não consigo jogar... Ah, tá. Porque eu queria jogar G8, rei toma e rei E5. O problema é que perde os dois peões, né? Porque se eu tivesse tipo rei por F5 e G6 aqui, não perde mais, não. Só que aqui vai ser impossível, né? Eu jogar G8, né? Eu vou ter que desviar a torre pra encostar meu rei. Aí quando eu desviar a torre, eu perco o peão de G5 também. Tá, então jogou torre A1, GH5, aí jogou G6, H4, torre A1, comeu, né? G6, H4. Que bagunça, né? Porque esse bispo para H4, torre G8, né? E o preto não perde mais, isso, tá. Entendi, tô entender. Não, o preto quer ganhar, né? Falando besteira. Bispo... Que jogou H4 aqui? G por H5, G6, né? O branco quer salvar desse negócio. H4, por que não comeu em H4, né? C3, talvez. Ah, C3, né? E se rei C2, rei C4 parece muito cruel, né? B3 tá vindo e B2. E se rei D3, aí... torre A7, talvez? Estranho, né? Eu quero jogar cheque, rei C4, mas não vai dar certo isso, vai? Não. Aqui, bispo F6, cheque, rei C2, rei C4. Mais ou menos tá dando certo, mas é muito suspeito isso, né? Porque G7 coroa, né? Mas aí eu já chego antes com B3. Tipo, G7, B3, né? Rei C1, e aí B2, né? Rei C2. Tá fazendo com cheque em G8, isso é sacanagem, né? Mas aí torre D2, mate, que eu não tinha visto. Então, bispo por C3 é uma opção, mas aí peão toma, ganha, né? Ganha, torre A2, torre D2, rei B1, rei B3 ganha.
Carambola. Caramba. Rei B3 ganha. Uau, nunca vi esse tema. Torre D1 mate no próximo. Imparável. Faça o que você quiser. E ainda mais que esse G7 tá vindo com um cheque, mas não adianta, né? Não dá tempo. E se trocar aqui lá, né? E se rei C1 aí eu capturo e depois eu volto, né? 2G2. Quando o peão chegar em G7. E se torre A2 aqui... Não, se torre A2 aqui... B3... E aí RB1, come, aí eu ganho fácil, né? Eu transfiro a torre pra cá e tem C2 também. Tá. Talvez ele não quis desviar o bispo, né? Então jogou G7, H3... Bispo E7. Ameaçou bispo F8 aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que tá acontecendo aqui. Muitas coisas diferentes pra avaliar. Jogou torre F8... bispo F8, H2 agora. Por quê? Defendeu o peão de A2 indiretamente, né? Vamos ver a partida até o fim, depois a gente volta aqui. Rei C2. Não podia comer em A2, tá coroa na H, né? Rei C2, rei C6, torre D1. B3 cheque. Tá, torre D1 evitou que o rei encoste, né? B3, rei C3. E aqui é uma posição muito, muito, muito louca, né? A torre em G8 tá presa. Eu não lembrava desse final também. Ó, esse final era pra ser um dos mais famosos da história, né? Porque olha só que loucura. No match, dessa 13ª partida, no momento crítico. Aquela abertura esquisita do Spassky, né? Bom, rei preto não anda... Não vai chegar... Porque ele queria trazer o rei pra cá, né? Provavelmente. Ou, quer dizer... Queria trazer o rei pra cá, né? Outra coisa bizarra é que rei por C4 não pode, que leva B2, então o rei também tá preso aqui. Os dois reis estão presos. A torre tá presa. Por motivos óbvios, né? O bispo em F8 também não pode sair daí, senão ele libera a torre. E aí o preto entregou o peão de H pra jogar rei D5, né? Por que não andou, começou a andar com F4? Será que não ajudava em nada? Não ajuda em nada o peão de F, né? Jogou H1, torre por H1 e rei D5. E agora ele tá tentando trazer rei E4, né? Rei E4 e F4. Eu não sei mais, porque a cada momento eu tô na dúvida se eu tô ganho ou perdido de brancas ou de pretas. Daqui a pouco eu acho que o branco vai ganhar isso aqui, né? Eu estaria querendo ganhar de brancas aqui, pra ser bem sincero. E se eu jogar torre E1, por exemplo, cortando o rei? Porque eu não sei. A1 não vai dar certo, né? Vai ter que jogar A1 também? Aí não, né? Aí eu começo a cair todos os peões brancos. Vai realmente perder o preto aqui. Se F4... Tá, eu vou ficar... É que eu não posso ficar parado, não. Eu tô em zug aqui. Porque se rei B2, rei D4 entra, né? E se eu tiver que dar um cheque ali, eu vou ter que deixar o rei passar para E4. Não vai perder também. Tá tudo bloqueado aqui. Não era pra perder esse final, não. Mas se eu... tô meio em zug aqui, né? Tá, se eu jogar torre F1, encosta cheque, né? Encosta cheque lá. Mas aí bispo C5 cheque, por exemplo, né? Ah, não, rei E2 aqui, né? Rei E2, eu não posso comer em F4. E aí tá vindo F3. Tá, não me conformo que aqui tá ganho. Não me conformo. Não deve tá ganho mesmo. Tem que só ver o que o branco faz aqui, né? Rei B2, talvez. Mas não, né? Vamos ver o que ele jogou. Jogou rei B2. Ah, jogou rei B2 mesmo. F4. Torre D1. Cheque. Rei E4. Torre C1. Rei D3, tá? Esse bloqueio foi interessante que ele fez. Porque quando eu coloco o rei B2, ele libera um possível ataque no peão do C4. Então torre D1, torre C1. E agora se F3, torre por C4. E aí quem tá querendo ganhar é o branco mesmo. Rei D3, torre D1 ele jogou. Por que não torre C3 aqui? Isso é muito mais lógico, né? Se rei D2 eu como, rei D4 única, né? E agora torre F3 não pode, gente? Tá totalmente sem peça, né? As pretas.
Vou jogar só com rei, não dá pra ganhar só com rei, né? Eu sei como é com cheque esse peão. Não dá pra entregar tanta coisa também, né? Ah, não, é C3. Tô aí pro C3 A1. Rei A1, rei C3. E aí ganhou o preto oficialmente, né? Ok. Quase levei esse golpe. Então torre C3, rei D4. Torre C1 volta então, né? Mas aí F3. Bom, só entender um negócio. Torre F3 aqui, C3, rei A1. Tem chance de dar certo isso? C2, né? Mas aí bispo A3 não tá bom? Porque agora sim eu tô liberado pra bloquear os peões de verdade. Porque isso aqui tá caindo, né? E se torre G7 eu não quero comer a torre ali, né? Porque bispo B2 ganha a torre. Mas aí não rola porque tá levando um C1 aqui, mate, né? Mas aqui empatou, né? Quer dizer, empatou meu nariz, né? Cheque, lá, dama, lá e lá. E tá ganho de novo. Cara, que mágica, nossa senhora. Esse certamente foi a análise mais absurda de finais aqui. Eu tenho muitas dúvidas, desde o lance 35, assim, eu tenho muitas dúvidas. Já no lance 69 no momento. Mas tá, esse aqui tem cara que vai empatar, não é possível. Rei D4, isso aqui não pode ser que tá ganho. Tá ameaçando um dama, então tem que me mexer. E se eu jogar torre C1 mesmo? Eu não queria deixar F3, tá? Acho que tá errado deixar F3, vamos ver. F3. Bispo B4 agora pode ser, né? Ah, porque o rei em D4 tá mal colocado, né? Porque agora sim eu vou comer a torre, né? Se deixar. Vou comer a torre aqui, né? Então aqui, se eu consigo defender o peão de G7 com o meu bispo em C3, agora tô querendo ganhar de novo de brancas aqui, se brincar muito. F2. Ganhar vai ser meio difícil, né? É difícil de evitar rei E3. Que bizarro, né? Esses peões do mal aqui. Ah, torre F1 aqui, né? Ah, tá, tem torre F1 ainda. Porque esse torre G7, lá, come, lá e... Ai, por Nossa Senhora dos finais aqui, eu tenho que empatar esse final, não é possível, né? Só me falta dizer que tá perdido isso. Esse bloqueio absurdo tem que estar empatado, né? Aqui empata sempre, porque se eu ficar parado... Eu não vou ficar parado, tá? Eu vou levar o rei, mas... Se eu ficasse parado aqui, qual que é o negócio? C3 come, A1 come... Não, eu perco, né? Se eu ficar parado aqui. Tô achando que eu vou perder aqui de novo. Rei C1. Rei E2, né? Só esse. Eu vou ter que bloquear esse negócio, né? Não, peraí, se eu fizer o contrário. Lá, A1 come... Não, eu perco... Não, uma besteira. Tá, então peraí. Rei D, jogo, sei lá, passo bispo, rei D3, né? Ameaçou lá. Rei B2, mas esse aqui ganha, né? Lá, né? Lá e lá B2. Rei A2, rei C2, coroa. E se C3, rei A1, eu vou perder isso aqui, né? Rei C2 e acabou, né? Ah, tem bispo por C3 aqui. Ah, será que esse é o golpe de defesa, não? Esse é o golpe? Não, mas rei A2, B2 ganha aqui, né? Ai, que joguinho cruel, rei C2. E não tem afogamento nenhum. Ah, então eu coloco o rei em A1. Ah, tá, não, isso não é empate, tá certo. Joga rei A1, empatou aqui, empatou, vamos pra casa. Se na planilha, vamos pra casa. Fico parado aqui pra sempre. Aí sim. Porque a única ideia aqui é jogar lá. E aí sempre que jogar C3 eu fuzilo. E aí... Drew.
empate, tablas em vários idiomas. Rei por C3 empatou, não tem lance. Ah, então esse final tem que defender assim. Tem o tema do afogado aqui. Tá, então quer dizer que agora tá empatando finalmente. F2, aqui deve ter vários jeitos de empatar, não é possível. Mas aqui F2, torre F1 tá empatando, né? Porque esse torre G7... Porque esse aqui eu já não tô com medo de empatar, mas aqui deve empatar também, né? Ou não, né? Tem um torre G1 aqui. Sei lá, deve empatar, tem bispo C3 ainda e, sei lá, tira o rei. Mas enfim, é bispo C3 mesmo. E depois faz aquela brincadeira toda aqui, né? Deixa o rei em A1 pra empatar aquele final. E se rei E3 aqui, bispo C5, né? Rei... Porque esse... Tá caindo com cheque. Se rei D3... São fortes esses peões, né? Caramba, achei que esses peões iam cair que nem massa podre, um atrás do outro aqui. Bispo F2... Bispo F2, talvez. Porque torre F2 tá vindo um... C3 aqui, né? E tô sentindo que tá perdido isso aqui de algum jeito. Mas bispo F2, talvez, não sei. Porque esse C3, rei B3. E aí se C2, rei por A2, né? Isso, torre G7, aí torre D1 empata, né? É que eu tô com o rei em uma situação precária aqui, né? Mas não tem como ganhar, não. Acho, né? Bom, então... bispo C5, rei D3, torre F2... Como é que é? Ah, tá, rei D3... Bispo F2 a gente tá falando, né? Tá, então a princípio torre C3 aqui. Jogou torre D1, rei E2, mas agora tá com cara feia, né? Torre C1, F3, mesmo final que a gente falou, só que tá vindo F2 e F1, né? Dama. E agora bispo C5, aí sim, torre pro G7. E é o mesmo final que a gente viu agora, com o peão em F vivo, e aqui deve estar bem perdido. Acho, né? Torre C4, que eu não vi que tava caindo. Então como é que é aqui? Lá, né? Porque se F2, eu como, né? E depois empata. Mas aí torre D7. E por algum motivo isso aqui tá ganho. Tá vindo torre D2, torre D1, né? Rei B3 não pode. E se torre A4, por exemplo. Torre D1 é muito cruel, né? Porque eu tô ameaçando torre B1 cheque e A1, que é meio imparável, né? Depois de torre D1. Não pode comer B3. Jogou torre E4, rei F1. Torre D1 tá chegando, bispo D4 para evitar torre D1. Mas aí F2 e abandonou. Porque esse rei por B3, torre por D4 é triste. Porque tava evitando a coroação bispo, mas ele vai ser eliminado. E aqui eu tô ameaçando, entre outros lances, rei G2, né? Não. Ou tem uma ameaça mais forte que eu não tô vendo? Tá em Zug o branco, né? Se jogar tipo torre F4, o que rola aqui? Torre por D4, ganha? Torre por D4, torre por D4. Rei E2. Torre E4, cheque. Ah, daí ganha, né? Tá, torre por D4. Torre por D4. Rei E2, ameacei fazer dama. Né? Ainda posso muito bem jogar rei por B... Ah, não posso, né? Queria tentar jogar o final de torre contra a dama, mas não dá. Torre E4, cheque, rei F3, acabou, né? Triste. E aí se jogar torre E8, F1, torre F8, rei E2. Como é que ganha esse final? Vocês sabem, não? 2 peões a mais. Mas e aí, como é que ganha? Esse lá, esse e agora? Alguém sabe como é que ganha esse final? Se rei C2 afoga, né? Por exemplo. Joga rei C4, rei B2 e... Não, peraí, deu um branco aqui. Joga rei D2 aqui, né? Rei lá. E... Peraí, como é que é? Será que eu sei ganhar esse final? Essa que é a grande pergunta, né? Ah, não, claro. Lá. Come. Lá. Não, claro. Mas já tava certa aquela posição. Tô viajando aqui. Tô viajando muito.
Rei D3, lá não. Eu sabia que tinha que jogar o A1, né? Só que eu não tava conseguindo viabilizar isso. Aqui tem que ser A1. Rei por A1, rei C3, rei B1, B2, rei A2, rei C2 e ganhou. Então, assim, 1h23. Eu ia voltar em vários momentos. Acho que eu não vou voltar, porque eu não quero fazer um vídeo de 2 horas também. Mas vamos recapitular muito rápido, assim, o que eu entendi da partida, né? Então, muito estranho jogou o espaço, abertura. Vamos ver como é que seria um vídeo meu do canal em 5 minutos falando da partida, né? A 5, A4, que eu achei estranho, porque dá o tema do cavalo C5. Acho que ele não viu o cavalo indo para C5. Cavalo C5, dama E2, dama E8 foi atrás do peão. Ganhou esse peão, né? Começou a consolidar um pouco, desenvolvendo as peças. Até aqui sem muito segredo, né? O espaço conseguiu montar um esqueminha até. Eu queria voltar aqui um pouco antes para tentar ver se o Fischer evitava esse F4 e tal, mas enfim, não vamos fazer isso agora. E acho que o jeito que ele jogou tá bom. Jogou torre E8, que é o natural, né? Tinha que tirar a dama de E8, que estava entupida ali. Bispo D5, colocou a dama em C8 e E6. Fez tudo bonitinho aqui o Fischer. Cavalo D7, melhorou a última peça que estava mal. Jogou C5 e embarcou numa variante forçada, que essa que é a minha dúvida principal. Tem um cavalo B4, talvez seja uma ameaça agora, mais ou menos, né? C5, cavalo B5, dama C6, cavalo D6, comeu, bispo C3, BC3, F6. Tem o bispo E7 chegando, né? Rolou essa confusão toda, só que de repente o que apareceu é que aqui, talvez o que ele não viu em algum momento lá atrás é que tinha o torre F1 e torre F4. Mas ainda assim não seria fácil, né? É que essa ameaça do torre H4 é muito chata mesmo, muito chata. Senão acho que ele imaginou que ia jogar, sei lá, levar a torre para C8, rei E8, rei D7, e ia começar a avançar com B4, né? Não sei. Então jogou esse, e aí teve que jogar esse. Bispo para H8 não é tão claro para mim, né? Deve ganhar o preto, mas pensando bem, é melhor não comer agora, né? Porque a gente viu que na partida tinha uma variante bem melhor disso. Jogou bispo F6 e torre F4 nesse momento. O bispo F6 é importante para ameaçar o D7, né? Ficar com essa ideia. Então o torre F4 ele quer passar a torre mesmo, né? Agora eu entendi, na verdade, né? Recapitulando agora eu entendi. Faz bastante sentido agora, né? Na verdade tava bem lógico, né? É que ele joga o torre F4, né? Essa parte não era lógica, não. Essa parte era difícil, né? Ele quer jogar rei G3 e torre H4, né? Só que para isso ele joga C4 primeiro para abrir o bispo de F6, né? Para poder tirar a torre de F1. Esse que é o negócio, né? Então ele quer que o bispo ajude a defender aqui, por isso que ele joga C4. Então quem acompanhou falando isso há 50 minutos e viu até o fim agora, tá de parabéns. Então C4, bispo por C4 e D7. Isso que ele pensou, fez todo o sentido do mundo agora. Por quê? Ele não precisa focar a torre na primeira, defendendo a coroação. Ele pode ficar só com o bispo aqui, que já está fazendo várias funções, né? Ele aproveita e defende aqui também. E a ameaça é rei G3 e torre H4. Bispo D5, rei G3, que parece muito legal. Cheque lá, torre H4 lá. E tudo forçado aqui, né? Torre 5, toda essa bagunça. E aqui eu sinto que torre 6 parece bom. Não vi como é que o preto ganha. Ele entrou nessa troca que é muito, muito bagunçada também. H por G6 aqui a gente viu que parece que ganha o preto, né? Então jogou torre A1, G6, H4, bispo para H4, não lembro qual foi a conclusão. Acho que o preto ganhava também. Mas esse final aqui parece que não tá ganho não, né? H2, rei C2, torre D1, rei C3. Teve que entregar aqui porque torre D1 foi fino para bloquear, né? Rei D5 e aqui ele jogou rei B2, né? O torre 1 que eu vi não estava tão claro, mas rei B2 parece muito bom, porque começa a ameaçar a tocar no peão de C. Então F4, torre D1, rei E4, torre C1, rei D3 e aqui que parece que o negócio desandou. Torre D1. Aí depois que chega F3, F2 acho que já era. Acho que tinha que ser essa defesa lá. Aqui tem vários lances interessantes. Torre C1, não estou entendendo bem se serve ou não. A gente estava falando em torre F3. A gente meio que desistiu por causa de C3, né? Porque esse rei A1, C2 também não era claro. Mas vamos dizer torre C1 mesmo. E aí quando é F3, bispo B4. Aproveitando por quê? Essa é a única casa ideal que o rei preto tem, né? Para poder defender esse peão aqui e sem levar o cheque aqui em D3, né? Então lá. E agora esse parece que é bom. Se torre G7 eu como a torre, então tem que ser F2, torre F1. Rei E3, bispo C5 parece que empata, mas com um certo trabalho aqui, bispo por F2 está rolando.
E se torre por G7 aqui, isso eu não analisei na verdade, dá um certo medo esse final ainda. Dá bastante medo, né? Porque tá vindo torre G2 aqui, que parece muito incômodo. Talvez esse. E quando o rei E2, bispo D4. Mas aí torre D7. Bom, não vamos falar sobre isso agora. Mas isso aqui tem toda a pinta que vai empatar. Tem que ver se torre C1, F3 e bispo B4 tá com uma cara que é o lance correto, né? Mas F2 não tô vendo ainda como é que rola aqui. Não, rei E3, né? Torre G7 a gente viu que isso aqui empata, né? Porque eu fico com o rei em A1 e fico passando com o bispo pra sempre. Sempre que C3 eu capturo e afogo. Única dúvida então... Quer dizer, única dúvida até parece, né? Uma das... Única dúvida, assim, dessas que eu tô repassando, que eu tô com alguma confiança que tá certo, é esse momento aqui, né? Quando joga rei E3 pra defender o peão. Bispo C5 parece lógico, é rei D3 agora. E se eu jogar bispo F8, aí rei E2 me ganha, né? Que é inclusive a partida, né? E torre F2, C3 eu não tô dando conta de me defender, eu acho. A não ser que tenha um milagre aqui, né? Um milagre natalino, mas acho que não. Torre F1, não vai dar certo isso, não? Não sei. Realmente não sei. Acho que tem que ser bispo F2, só que aí torre C3 não dá certo, né? Mas torre G7... Tô com bastante medo aqui de estar perdido de brancas. Torre D1, rei E2. Bispo D4, torre D7. Enfim, não sei. Vamos terminar o vídeo exatamente 1h30. Deu pra recapitular em 5 minutos, vocês viram, né? Mas assim, eu recapitulei em 5 minutos depois de ter analisado 1h30 quase. Então eu consegui entender muitas coisas da minha cabeça que eu consigo explicar, tipo, momentos críticos, onde podia ter sido diferente, onde que os lados parece que erraram ou não, né? Mas assim, pra abertura absurda do Spassky, isso foi incrível, né? Ele ter conseguido sobreviver tanto e criar uma resistência. Então realmente ele tava com uns problemas de preparação em algumas posições, saindo mal das aberturas às vezes, né? Uma ou outra, na verdade, não tantas, né? Mas no meu jogo ele tava... E na defesa ele tava muito firme, né? Mas acabou errando ali no final, né? Na verdade não é claro que o torre C3 empatava também, mas tem cara. E aí depois de rei B3, depois de F2 ele abandonou aqui. Lance 74. 1h31 minutos. Recorde. Vou até tocar um sininho aqui. Um sininho meio desanimado, peraí. Pronto. Agora sim. Esse é o sininho completo. 1h30 de vídeo. 1h31. 8-5 pro Fischer agora. Faltam apenas 4,5 pontos para ele ser campeão mundial. Ganhou de preta. Se ele ganhar a próxima de brancos vai ficar difícil. São 3 pontos de vantagem já. A partida muito louca essa. É de longe a mais difícil de analisar das que eu vi até agora sozinho. Realmente eu queria ficar mais tempo analisando sem computador, porque eu sinto que o computador vai assim. Vai chegar a conclusão muito rápida em situações que eu sei que exigem muito tempo, né? E situações que exigem muito tempo, geralmente elas trazem muito aprendizado também. Uma coisa é você falar, não, eu quero saber quem estava melhor. Beleza, mas você não está querendo aprender então, né? Você quer só matar sua curiosidade do momento. Então, vou passar um tempo bom no computador analisando essa parte e depois acho que vou ter que fazer uma recapitulação disso, um vídeo separado, né? Porque não é possível. Muita confusão e várias coisas diferentes no final, né? Até o finalzinho aqui eu tô com sérias dúvidas ainda se podia salvar ou não podia, né? Mas, eu tenho quase certeza. Eu poderia dizer que não vou dizer que tenho certeza porque eu não sei como, mas ali, pra mim, tá empatado sim. Tem que só descobrir como, né? Então vamos lá, galera. Esperar a próxima partida agora, a 14ª. Que o Spassky vai fazer, não sei. Quem ficou até o fim, realmente, tamo junto. 1h33 de vídeo agora. Análise muito legal, achei. Bem extensa mesmo, tá? A partida bem extensa. Não deu pra cobrir nada na realidade, assim, se a gente fosse entender tudo assim, que aconteceu, porque realmente muita coisa diferente, muitos temas, dinâmica, estratégia, final, né? Muito cálculo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Quem conseguiu ver até o fim, meus parabéns. E até a próxima. 14ª partida, Fischer de brancas. Falou, galera. Fui.